Bem, gente, então nós vamos dar início hoje à nossa série de mensagens, que é uma jornada de 40 dias de compromisso, como nós temos chamado nessa série. Nós vamos fazer uma coisa que ninguém menos do que Mahatma Gandhi pediu que os cristãos fizessem. Ele disse que se os cristãos colocassem em prática o Sermão do Monte, o mundo seria transformado. Foi palavras dele. E ele era um líder hindu, de uma outra religião, num outro país, numa outra cultura. E ele, quando vai à Inglaterra e vê como que os cristãos agiam, ele disse: gente, vocês não precisam fazer muita coisa, não precisa fazer muito esforço, não. É só colocar em prática o Sermão do Monte. Vocês têm um belo ensinamento de Jesus, em que de todas as religiões mundiais não há nada comparável com aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Coloque em prática o Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, na verdade, não é um sermão como a gente está acostumado na igreja, né? Uma homilia, ou homilia, como dizem os católicos, né? Ele é, na verdade, um ajuntamento de recortes, é um ensinamento à moda hebraica, judaica, não é? Os hebreus tinham o hábito de fazer uma composição de ensinos com vários recortes. Esses recortes são chamados na teologia de parêneses. Bom, eu não vou explicar o que é uma parênese, mas uma parênese é, na verdade, um aforisma. Também não vou explicar o que é aforisma. Eu estou piorando as coisas, mas são pequenas lições morais que são aplicadas àquele contexto de um grupo, né? São pequenos recortes, pequenas lições que vão sendo juntadas e faz um grande ensinamento. Isso é o Sermão do Monte. Se Jesus pregou o sermão daquele jeito, de ponta a ponta, como está no livro de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, ninguém pode garantir, mas que se foi exatamente naquela sequência. Mas é fato de que Jesus passou aqueles ensinamentos para os seus discípulos. E foi muito curioso, porque isso mudou a mentalidade dos seus discípulos, ajudou a que eles pudessem ter uma compreensão clara do que é que eles deveriam fazer como cristãos, como seguidores de Jesus no mundo. Há muitas pessoas que querem saber como é que você faz para seguir Jesus? Como é que se segue Jesus? A gente vai pelo método mais fácil, né? Vai para a igreja, frequenta a igreja, assiste os cultos todos os domingos e você está seguindo Jesus. Não, mas seguir Jesus não é isso, não. Seguir Jesus, claro que implica você estar numa comunidade de fé. Claro que implica você estar em comunhão. Claro que implica você adorar ao Senhor. Mas seguir Jesus é fazer aquilo que Jesus gostaria que nós fizéssemos como seus representantes no mundo. Como se nós fôssemos a encarnação dele no mundo. Como se eu fosse uma reprodução de Jesus no mundo. Seguidor de Jesus é um imitador de Cristo. Então, Jesus, aos seus discípulos, ele diz: façam isso e vocês vão ser meus discípulos. Esses são os meus ensinamentos, essas são as minhas diretrizes, esses são os meus princípios para viver no mundo. Querem viver como cristãos no mundo? Façam isso. E é isso que vamos aprender aqui. Nós vamos dividir o Sermão do Monte em 7 domingos. Durante 7 domingos nós vamos estudar e vamos refletir, vamos tentar procurar lições para a nossa vida diária extraídas do Sermão do Monte. Precisaríamos de mais de tempo, porque um sermão como esse implica a gente estudar durante muito tempo. Precisa de tempo para a gente entrar em cada um desses aforismas, em cada uma dessas parêneses ou dessas porçõezinhas, né? Tinha um amigo que chamava
essas passagens de um outro nome que vai acabar ficando pior se eu falar qual é. Então a gente aprende que essas passagens pequenininhas, elas vão ajudando a formar uma consciência de quem nós somos, o que nós precisamos fazer como cristãos no mundo, o que é que forma a nossa identidade. Quando a gente sai na rua, como que a gente é reconhecido como cristão? Quando eu me converti, era fácil achar um cristão, né? Cristão, ele ficava com a Bíblia debaixo do braço, né? Era o apoio do sovaco, né? Não era assim? Tinha um grupo que passava na frente da minha casa, quando eu era criança, que a gente dizia que eram os crentes, ou os bíblias. Então era assim, ia o grupo de homens na frente, tudo de terno, aí mais atrás vinham as crianças brincando, e mais atrás vinham as mulheres de vestidões e mangas compridas. Era isso, era uma igreja que eu não sei qual é o nome, mas tinha mais lá na frente, no outro bairro de onde eu morava. E a gente achava aquilo esquisito, muito esquisito, porque era diferente, né? Eu gostava porque depois que passavam as mulheres, sempre vinha um crente mais atrasado, com um terno mais desalinhado e tal, meio gordinho e tal. E ele, quando via a gente na frente da vila onde eu morava, ele parava, sorria pra gente, metia a mão no bolso e tinha bala. Dava uma balinha pra gente, chamava do Homem da Bala. E o Homem da Bala chegou hoje, né? O Homem da Bala. Era a imagem do crente que eu tinha. Aquele a gente gostava. Um crente que dava bala pra gente era muito bom, né? E isso é a identidade que nós temos. Se você perguntar a qualquer pessoa que não é evangélica o que é ser um evangélico, o que é ser um crente, ele vai ter informações das mais estranhas. Mas crentes somos nós aqui. Somos gente, somos humanos, somos pessoas normais. Pessoas que se vestem como pessoas normais, e hoje então as irmãs estão floridas, coloridas, não é? Estão exagerando aí nas cores, né? Que bacana. E a gente a gente vai aos lugares de entretenimento, a gente assiste TV, não é? A gente vê futebol, a gente vota em partido político, cada um tem sua posição política como quiser. É assim que é ser crente. Ser crente não tem um padrão disciplinador. Nosso padrão é Jesus. Quem deu a regra para a gente ser cristão é Jesus. Se alguma igreja tem suas regras, mas não segue o Sermão do Monte, não pode se chamar de cristão. Cristão é aquele que coloca em prática minimamente o que está no Sermão do Monte. Vamos começar, não é? O Sermão do Monte é um texto que eu tenho estudado algumas vezes. Só na nossa igreja eu já preguei 2 vezes. Eu estava examinando o meu programa de pregação aqui na igreja. Há 12 anos atrás, nós pregamos uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte. E também depois nós pregamos uma série de mensagens baseadas em passagens do Sermão do Monte. E isso ajudou muito a eu ampliar o meu conhecimento. Mas antes, eu também desenvolvi um estudo, um comentário que eu fiz, comentário bíblico, que eu publiquei na época da antiga Juerp, no ano de 2000, eu escrevi um comentário bíblico sobre o Evangelho de Mateus. E eu então fiz uma pesquisa exegética a respeito do Sermão do Monte dentro do livro que eu escrevi, que é sobre todo o Evangelho de Mateus. A senhora lembra desse livro, né? É um livro que já está esgotado, mas quem quiser, eu coloquei bem baratinho no site da Amazon como e-book. Então, quem quiser, dá uma olhada lá. Não vai me deixar ficar rico, porque é tão baratinho que eu devo receber centavos do que você comprar. Vai ficar para a empresa que vende. Eu não sei nem quem é, eu sei que é da Amazon. É um e-book da Amazon. E você poderá fazer isso. E hoje nós vamos começar o nosso estudo, a nossa reflexão no Sermão do Monte, pegando logo no começo.
Eu vou colocar aqui a nossa apresentação da mensagem de hoje, que já está aí no informativo de vocês, acho que vocês já têm na mão de vocês o exemplar, né, do nosso informativo. Nós temos o costume, viu, Andressa, da gente fazer uma prova. Quando você terminar, a gente vai ver se você está aprovado ou não. Para facilitar a sua vida, a gente vai colocar a colinha aqui, tá bom? Vai ter uma cola aqui para você. Vai ter uma colinha aqui para você. O tema da nossa primeira mensagem da série é Assuma o Compromisso. Estamos falando de compromisso. Então, se temos um compromisso, assuma. Hoje vivemos um tempo em que as pessoas não querem ter compromisso. É característico do nosso tempo. As pessoas querem ter uma vida mais despreocupada, uma vida mais solta, uma vida mais livre. Ninguém quer ter compromisso de horário, compromisso de relacionamento, compromisso de contrato. As coisas estão mais fugidias, né? Mais líquidas, como diria o sociólogo mais famoso dessa época, né? Zygmunt Bauman, tempos líquidos. Até o amor é líquido, o consumo é líquido, a gente não tem mais nada seguro, ninguém quer ter compromisso. É líquido exatamente porque se esvai. Ninguém quer mais compromisso com nada. E para a gente começar esta série, a gente escolheu aí a primeira passagem, que é de Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Talvez vocês imaginem, pastor, o que tem aí de mensagem? Isso aí é só uma introdução, é essa introdução que eu quero mesmo. Diz a palavra de Deus assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu a um monte e sentou-se. E seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Tem muita informação aqui, gente. A primeira informação é o fato de que Jesus vê a multidão. E quando ele vê a multidão, ele entende que essa multidão tem problemas. São pessoas. Num outro episódio, acho que em Mateus capítulo 9, Jesus vê as multidões passando, indo, voltando, indo ao mercado, e considera que essas multidões são errantes, como ovelhas sem pastor. Como ovelhas sem pastor. É isso que Mateus está dizendo. Que Jesus olha essa multidão e chama os seus discípulos para um encontro, para um momento, né? É importante a gente entender que Jesus ver a multidão na verdade, algo que inquieta Jesus. Ao ver as pessoas, ao ver a sociedade, ao ver o mundo como se encontrava, a gente começa a perceber que Jesus está preocupado com o destino destas pessoas. O que elas estão fazendo? Elas precisam de ajuda. As pessoas precisam de alguém que cuide delas. E quem é que vai fazer isso? São os seus discípulos. Somos nós. Há um mundo precisando de cuidado. E nós somos aquelas pessoas a quem Jesus chama para sermos cooperadores de Deus, como cuidadores do mundo e da criação. Ao ver as multidões, Jesus chamou seus discípulos para refletirem sobre uma série de orientações para a vida no seu reino. Olha, eu vim aqui trazer um jeito diferente de viver do que essa multidão está experimentando. Só que para viver no meu reino, vocês precisam aprender determinadas coisas. Tem coisas que vocês precisam prestar atenção para que vocês possam ser transformados e, uma vez transformados, vocês ajudarem a transformar esse mundo mal em que nós vivemos, em que vocês estão. Não é? É interessante observar isso, né? Um grande educador brasileiro, ele diz que educação não muda o mundo. Educação não muda o mundo. Educação muda pessoas. E pessoas mudam o mundo. Eu acho que Jesus pensou igual Paulo Freire, não foi não, Marcelo? Ele pensou igual Paulo Freire. Olha aqui, gente.
a gente tem que aprender algumas coisas. Mas eu dar uma lição para o mundo todo não vai mudar nada. Então vocês vão aprender algumas coisas, essas coisas vão mudar vocês e vocês vão ser agentes de transformação no mundo. Como é que vocês vão fazer isso? Bom, gente, o chamado dele é para a gente começar a perceber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E a primeira palavra que Jesus usa para poder despertar os seus discípulos a reconhecerem quem são é a palavra bem-aventurados. Nós já estudamos a expressão bem-aventurados algumas vezes. Não sei se os irmãos lembram, mas a série foi gravada, está numa playlist do YouTube, chama-se Felicidade Segundo Jesus. E nós fomos vendo cada uma dessas bem-aventuranças. São 9. Quer dizer, no meu estudo exegético lá do Mateus Evangelho do Reino, que eu escrevi, eu defendo que tem 9 bem-aventuranças. Mas a teologia tradicional vai dizer que são 8. Mas eu contei, recontei, fiz os meus cálculos todos e deu 9. 9 vezes Jesus fala bem-aventurados. E se ele fala 9 vezes bem-aventurados, é que existem 9 marcas de felicidade que Jesus quer ressaltar na nossa vida. As bem-aventuranças, na verdade, são marcas de qualidade na vida das pessoas. É isso que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos. Existem marcas de qualidade para a gente viver de uma forma diferente no mundo. E essas marcas de qualidade têm a ver com o nosso bem-estar, com a nossa condição de vida, com as nossas relações. A gente pode viver de um modo diferente no mundo. A expressão bem-aventurado, de acordo com a expressão que Mateus registra na fala de Jesus, ela é uma expressão bastante usada em todas as Escrituras. Por incrível que pareça, ela não foi uma invenção naquele momento. E também, Mateus não está usando uma palavra no sentido da felicidade como nós conhecemos hoje. Hoje, a gente fala de felicidade, a gente quer ser feliz, não é? Como é que chama aquela musiquinha, né? O que eu quero é ser feliz, viver alegre, andar alegremente na favela onde eu nasci, né? Jesus não está falando dessa felicidade, embora ela seja muito importante. A gente ter nossos momentos de alegria, nossos momentos de gozo, de prazer, mas ele está falando de algo que nos impulsiona a agir de um modo diferente, algo que vem de dentro da gente. É uma palavra que é uma tradução de uma outra expressão hebraica. A palavra em grego, nós já estudamos isso, a palavra em grego é makarioi. Makarioi quer dizer ser feliz, ser uma pessoa satisfeita, ter um senso de realização pessoal. Vem da cultura grega, mas ela não foi usada no sentido grego, foi usada no sentido hebraico. Aqui, Jesus não está pensando no que Aristóteles ensinou sobre felicidade 3 séculos antes. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando no que a palavra de Deus fala de realização pessoal. E a palavra hebraica encontrada na Escritura, no Velho Testamento, para a felicidade é ashrei. Ashrei. Que nós encontramos, por exemplo, lá no Salmo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. É na contramão da mentalidade das pessoas. Não, vamos seguir as ideias, está todo mundo bem, vamos fazer com que as coisas aconteçam. Como é feliz a pessoa que não vai na onda da maioria, se fôssemos fazer uma tradução contemporânea, né, de acordo com os melhores textos. Como é feliz aquele que não vai na onda, né, da maioria, que não fica imitando os outros, que não se assenta na roda dos zombadores.
Como é feliz a pessoa que não segue a tendência da maioria. Como é feliz a pessoa que coloca isso em prática. Mas essa palavra também está no Salmo 119. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. É esse feliz aí que Jesus está lembrando. É bem-aventurado quem faz um esforço na sua vida de caminhar na retidão, de ter um senso de responsabilidade para fazer a coisa certa. E a coisa certa para Jesus é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos na sua palavra. Como é feliz a pessoa que faz a coisa certa? Como é feliz a pessoa que faz a coisa certa? Então, essa passagem, né, das bem-aventuranças, ela é uma expressão que foi tão importante para Jesus que ele faz isso de uma forma poética, como se fosse uma bela poesia, uma das mais belas poesias da fé cristã. Jesus, de uma forma poética, ele diz: olha, é possível ser feliz. É possível ser feliz mesmo com aquilo que nos causa tristeza, mesmo com aquilo que nos causa dor. É possível ser feliz até mesmo nas horas difíceis. É possível a gente encontrar felicidade até mesmo nas circunstâncias adversas quando somos perseguidos. É isso que Jesus está querendo mostrar para a pessoa. Então, essas 9 marcas, como eu falei para vocês, para mim são 9, tá bom, gente? Vocês vão encontrar teólogos falando que são 8, né? Inclusive grandes teólogos a quem eu respeito muito. Mas eu não sou um grande teólogo, mas faz de conta que eu sou aqui, estou usando a minha licença, né? Aquela licença famosa de uma heresia por semana. Então a heresia dessa semana é dizer que são 9 bem-aventuranças e não 8. Tá bom, gente? Então essas marcas de felicidade, que são as bem-aventuranças, remetem a decisões que precisamos tomar para experimentarmos uma vida digna como seres humanos no mundo. Bem, gente, a felicidade passou a ser uma exigência do nosso tempo. As pessoas estão adoecendo por causa da preocupação em buscar coisas que façam felizes. Para que as pessoas possam se considerar felizes, elas precisam ter um desempenho que envolve sucesso, que envolve bem-estar, comportamento determinado, padrões de consumo, que, se você olhar direitinho, nenhum desses itens tem ligação com o outro. Sucesso nem sempre está ligado a padrões de consumo. Por exemplo, bem-estar nem sempre está ligado a padrões de comportamento. E vai por aí afora. Isso, então, só tem sentido se nós levarmos em consideração de que todos esses itens são colocados para nós como uma exigência de experimentarmos o gozo ao extremo, de experimentarmos o excesso das coisas. Só dá certo se for muito, se eu consumir muito, se eu tiver muito tempo de bem-estar, muito tempo livre. Só dá para descansar se eu ficar muito tempo parado. E isso é algo que tem causado muita enfermidade nos nossos dias atuais. As pessoas adoecem mais com sintomas de ansiedade, de medo, de depressão, de angústia. Essas são as doenças desse tempo, que desencadeiam toda sorte de enfermidades, toda sorte de doença. O mundo que está adoecido dessas enfermidades não tem respostas satisfatórias para esse sofrimento que a humanidade vem passando
por causa das exigências de felicidade. E aí o que acontece? Temos violência desenfreada, temos problemas de ordem econômica, problemas de ordem política, temos guerra, temos pandemias, temos toda sorte de inseguranças, todas as mudanças que o mundo vem passando nos nossos dias atuais. Normalizar essa realidade em que estamos envolvidos é dar mais razão para a doença. Nós assistimos a todo instante essa quantidade de coisas que nos adoecem. E essa é a evidência que temos de que a nossa personalidade está sofrendo grandes transformações. Pessoas normais, meus irmãos, pessoas que são normais, não se sentem bem diante desse quadro. Não há ninguém que possa dizer assim, sou normal, eu estou bem. Se você está bem, tem alguma coisa errada com você. Pessoas normais se sentem impelidas a fazer algo para mudar essa realidade, para transformar esse mundo em que nós vivemos, a começar de nós mesmos, cuidando da nossa condição de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, de saúde espiritual também. Nós nos sentimos impelidos a não entrarmos nessa tendência geral, nessa norma geral que a multidão está caminhando como errantes, ovelhas que não têm pastor. Precisamos nos sentir responsáveis por isso. É isso que o Sermão do Monte aponta. Nós somos impelidos a assumirmos compromissos que comecem em nós mesmos, a fim de que nos libertemos dessa cultura de adoecimento que predomina na sociedade em que vivemos. Então, como é que a gente faz isso? Que decisões a gente precisa tomar? Eu fiz um levantamento das 9 bem-aventuranças. Então, nós não vamos seguir aquela série que eu falei sobre a felicidade segundo Jesus, que está, inclusive, numa playlist do nosso canal. Se você tiver interesse, pode entrar lá. Também eu publiquei como um e-book na Amazon, de vez em quando tem gente lendo. E tem abençoado muitas vidas, né? Também é outra coisa que não vai me ajudar a enriquecer, mas você pode ler e isso vai abençoar muito sua vida, com certeza, essa série de estudos sobre as bem-aventuranças, né? Essa série de mensagens que foi transformada em e-book. Mas essa sequência das bem-aventuranças, lá no livro que eu escrevi sobre Mateus, eu fiz um apanhado, entendendo que essas bem-aventuranças falam de 3 situações, são 9, mas falam de 3 situações que nós precisamos prestar atenção na nossa vida. São essas decisões que Jesus chama a atenção aos seus discípulos. A primeira dessas decisões que precisamos tomar são as escolhas que temos que fazer. E a principal escolha que a gente precisa fazer é atender ao chamado para uma nova vida, para viver de outro modo. Jesus fala de 3 coisas que nós precisamos fazer para mudar a nossa postura. Primeira coisa, a gente precisa aprender que nós temos limites, que não conseguimos ter tudo na vida. Então, bem-aventurado vocês que são pobres de espírito. Ser pobre é isso. Ser pobre é ser uma pessoa limitada. Não importa qual seja o tamanho da sua conta bancária. Todos nós somos impotentes em relação à realidade do mundo. Nós não temos condições de resolver tudo. Todos nós, grosso modo, somos pessoas carentes, ou esses pobres de espírito, porque quando a gente reconhece que nós somos limitados, que precisamos da graça, é que o Senhor vem e diz: o reino dos céus é seu. Amém?
Então, gente, olha só, nós não temos todo o controle, nós não temos todas as respostas, nós não conseguimos nada sozinhos. Então, se é isso, reconheça então que você precisa de Deus. Bem-aventurados que choram. Você não vai chorar porque está passando mal, você chora porque está clamando, você está pedindo a misericórdia de Deus. É chorar por causa da nossa condição miserável, porque é nessa condição que nós vamos ser consolados. É o papel de Deus fazer, enxugar as nossas lágrimas, enviar o seu Consolador para nos fortalecer, para nos ajudar. É só Ele que pode ajudar a gente numa vida como essa. Então, bem-aventurado se você consegue reconhecer que é digno de pena, da misericórdia divina, da graça divina, da compaixão do Senhor para a sua vida. E também eu entendo que nessa escolha que precisamos fazer, precisamos assumir uma atitude mais humilde, menos arrogante, de achar que a gente tem todas as respostas, que a gente é controlador da verdade e do destino do mundo. Nós não somos isso. Muita gente fala, porque somos servos do Todo-Poderoso. Sabe qual é a maior arrogância que um cristão pode fazer? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso é uma arrogância muito grande. Sabe por quê? O dono do mundo, ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos. Se tiver uma catástrofe na nossa cidade, vai acometer a casa do crente e a casa do não crente. Não é isso que nos faz protegidos. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os humildes. Aqueles que se reconhecem como carentes da graça, como qualquer pessoa. Que não se acha, porque agora eu sou salvo, eu sou melhor que você. Nós não somos melhores do que ninguém. Precisamos aprender o exercício da humildade. E a Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Deus exalta os humildes. É na nossa humildade que Deus vai abençoar. É como Paulo disse lá na sua oração de segundo aos Coríntios, que ele estava na angústia dele, na sua experiência de busca de Deus, e ele disse que era fraco. Era fraco. Nós precisamos aprender a fazer isso. E aí ele escuta de Deus o consolo. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Joga fora essa arrogância de se bater no peito porque eu sou crente, eu piso a serpente, eu ultrapasso a muralha, porque se Deus não abrir o mar morto, o mar vermelho, eu vou passar por cima. Não, se você tiver que ser afogado, você vai passar por isso. Sim. Estava vendo um relato, de um dos discípulos. É um vídeo desses no LinkedIn, E o discípulo reclama: por que o senhor não me curou? Por que o senhor não me curou? Ele tinha um problema na perna, um discípulo com defeito na perna. Ele é chamado de Tiaguinho. Por que era Tiaguinho, eu não sei. É desses vídeos de internet, Aí ele pergunta: por que o senhor não me curou? O senhor fez tantos milagres. O senhor não podia me curar? Podia. Mas eu não te curei para que você entenda que mesmo com o seu problema, você pode ser um vaso de bênção nas mãos de Deus. Você vai ver curas como essa em centenas, em até milhares de pessoas que eu posso operar. Mas você especificamente, Deus tem um propósito para a sua vida, nessa enfermidade, nesse problema que você tem. É assim, do jeito que você está. Imagina, se Deus é dono da prata e do ouro, por que Ele não dá a Mega Sena para a gente? É querer demais, gente? Desculpa aí, mas é querer. Tinha um amigo que estudava o doutorado comigo e disse: olha, eu não peço muito para Deus, eu só peço a Mega Sena da virada. Está chegando aí, Quem sabe, 40 dias de oração, você termina, vai fazer a Mega Sena da virada, vai que Deus abençoa, Mas é tudo brincadeira, tá, gente? Por que Deus não nos dá essas bênçãos assim? Por que
como diz o salmista, né? Ele olha para o lado, o ímpio tem mais do que o crente. Por que isso acontece? Deus tem planos. Deus tem os seus propósitos. Deus sabe o que faz. E a gente pode ser muito feliz do jeito que nós estamos aqui, entendendo a graça de Deus. É uma escolha que precisamos fazer. Eu preciso fazer essa escolha. Essa escolha de experimentar uma vida diferente com Jesus conosco. A segunda coisa que precisamos fazer, uma decisão que precisamos tomar, é escolher viver conforme os propósitos divinos. Deus tem planos para nós. Deus tem um propósito para a vida toda. A Bíblia inteira diz que Deus estabeleceu princípios desde a criação do mundo para que nós possamos ter uma vida feliz. Deus nos colocou como se fôssemos os cooperadores de Deus nessa obra de cuidar do planeta, cuidar da vida, cuidar da criação, cuidar da natureza. E olha o que nós estamos fazendo. Você já imaginou o fato de que algum dia já pensou que Manaus ou a região amazônica pudesse estar enfrentando uma seca que só é comparada às regiões desérticas do planeta? É isso que está acontecendo na Amazônia hoje. Aquele mundaréu de águas encurtou, que não dá mais nem para entrar os navios com os suprimentos para a cidade. O que está acontecendo com o planeta? O que está acontecendo com a natureza? E todos pesquisadores, todos os cientistas são unânimes em dizer que o que está acontecendo com o planeta, com essas tempestades horríveis que acontecem, ventania fora de hora, pensei que ia chover ontem, não choveu, não é? Deu uma ventania doida e não choveu. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a natureza está passando por um processo de mudança climática por causa da devastação promovida pela humanidade. Isso quer dizer que é pelo jeito que eu e você consumimos. É isso. Quando é a humanidade, somos nós. É o jeito da gente gastar os nossos recursos, de desejar mais, de querer mais. Então, nessa escolha de viver de acordo com os propósitos divinos, tem algumas coisas que precisamos fazer que podem nos fazer mais felizes. Por exemplo, Jesus ele chama a gente para uma mudança de mentalidade. Muda a sua vida, tenha desejo de mudar. E ele fala então de fome e sede por justiça. Tenha desejo por um mundo mais justo. Tenha desejo por um mundo onde todos e todas tenham oportunidades iguais. Tenha desejo disso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Jesus então diz: quer ver uma mudança radical no mundo? Ponha o seu coração em Deus. Ponha toda a sua esperança, toda a sua confiança no poder de Deus. Ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos. Sabe por que é assim? Por que é bem-aventurado você ter misericórdia? Porque é isso que Deus tem da humanidade. Deus tem misericórdia. Deus não é um Deus vingador. Deus não tem ódio da gente, apesar da gente fazer tudo ao contrário do que Deus planejou. E da mesma forma como Deus é misericordioso, Ele espera que a gente seja misericordioso também. Porque Ele sabe, que é só na misericórdia que a gente vai conseguir viver melhor neste mundo. Só tendo misericórdia das pessoas. Um partido político está se levantando no país. E a primeira coisa que eles disseram: bandido bom é bandido morto. Mas o Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que bandido bom é aquele que é alvo da misericórdia de Deus. E a palavra de Deus de bem-aventurado é você, se você conseguir ser misericordioso. Porque sendo misericordioso,
vão ter misericórdia de você também. Viver de acordo com os propósitos de Deus implica a gente ser sincero. Bem-aventurados puros de coração. Autêntico. Uma vida de pureza. Não é a vida moralista. Não sei por que o crente tem um problema sério com alguns determinados pecados e não com outros, não é? Tem crente que tem fissura, né, por causa de alguns pecados e vigia a vida dos outros, mas não vigia a sua própria vida em relação a outros pecados. E diz que o outro, por causa do seu pecado que ele julga, né, vai para o inferno. E ele mesmo não vai para o inferno por causa dos outros pecados que ele comete. Autenticidade. Coerência. É isso que diz respeito à pureza de coração. Santidade. É só assim que a gente vai ver a Deus. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas há uma terceira escolha que podemos fazer, é escolher viver de uma forma significativa, relevante no mundo. Fazermos a diferença onde nós estamos. Ser o diferencial na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, na sociedade que nós vivemos. Sermos a diferença. Eu fiquei tão feliz esses dias. Você sabe que eu faço parte de um coral, né? Então tem um jovem que eu dei carona, estava um grupo no carro, né? Aí o jovem começou a reclamar porque teve uma fofocada na igreja que ele estava indo e ele ficou decepcionado por causa daquelas decisões de intolerância religiosa que ele viu na igreja que ele estava frequentando. E eu estou ouvindo, estou dirigindo e estou quieto, falando, né? Não falei nada, mas estou quieto. Aí quando eu vi que ele estava vencendo o debate, dizendo que ele não conseguia conviver com aquele tipo de intolerância religiosa, aí eu tive que interferir, dei razão a ele. Você está certo. Infelizmente, há muitos cristãos que não têm formação, que não têm essa compreensão, mas o Evangelho, ele também não tolera esse tipo de intolerância. E aí falei do amor de Deus, da graça de Deus, como que o cristianismo deveria ser melhor se todas as pessoas colocassem em prática o amor de Cristo na sua vida. Viver de forma significativa. Passaram-se algumas semanas, alguns ensaios, e aí veio uma das pessoas que estava no carro comigo. Sabe da novidade? Aquele rapaz que estava reclamando se batizou domingo passado. Ele disse que quer ser um cristão para fazer a diferença. Eu disse, oh, glória a Deus. Queira ser esse cristão para fazer a diferença. Não para entrar na mesmice. Não para fazer as mesmas coisas que todo mundo faz. Jesus chama os seus discípulos a viverem de uma forma feliz e significativa no mundo em que eles se encontravam, tal como ele espera que a gente faça hoje. E aí vem as bem-aventuranças ligadas a uma vida significativa. Não é fácil, gente, não é fácil, mas vai valer a pena você enfrentar cada uma das circunstâncias que estão implicadas nessas bem-aventuranças. A primeira delas é a gente precisa aprender a correr determinados riscos. O risco de experimentar uma vida nova. Quando comecei o meu ministério pastoral, um jovem, que hoje é um grande pastor no nosso estado, de uma grande igreja, ele entregou a vida dele a Cristo. E o pai dele era o presidente da escola de samba do bairro em que ele morava. E o pai ficou muito triste porque ele esperava que o filho crescesse, se desenvolvesse, se formasse
e se tornasse o seu sucessor na escola de samba. E o filho entregou a vida a Cristo e disse: eu não quero saber de escola de samba, eu quero saber de Jesus. E aí o que o pai fez? Expulsou ele de casa. Expulsou ele de casa. A igreja deu todo o apoio a ele. Eu tive o privilégio de consagrá-lo pastor, enviá-lo para o campo missionário. E depois eu soube que toda a sua família se converteu. Ele teve o privilégio de batizar o seu próprio pai, batizar a sua mãe, sua irmã, seus sobrinhos. Levou tempo, foi difícil demais para ele, mas ele disse: eu quero correr o risco de experimentar uma vida nova, diferente. Eu quero viver de outro modo. Por isso Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Eu não vou entrar em conflito com ninguém. Eu não vou brigar pelos meus direitos. Claro que temos direitos. Mas bem-aventurado é quando você decide viver em paz com todo mundo. Porque é isso que é ser filho de Deus. É isso que é ser filho de Deus. Jesus também, ele chama os seus discípulos a orientarem as suas vidas por princípios e valores que não são do mundo, mas são do reino de Deus. Viva de acordo com os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. E Jesus chama também os seus discípulos a construir um caráter semelhante a Cristo, correndo riscos, porque é assim que a gente funciona. Aí vem a 9ª bem-aventurança. Geralmente as pessoas juntam essa bem-aventurança do versículo 10 com a dos versos 11 e 12. Para mim são duas coisas diferentes. Jesus diz: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Assuma o caráter de Cristo. Qual é a consequência disso? Vai ter risco, claro. Jesus não teve vida fácil. Ele não teve carro do ano. Ele não teve casa. Diz a Bíblia que ele não tinha nem onde recostar a cabeça. O fim dele foi a cruz. Julgado de forma sumária como um inimigo da sociedade, como uma ameaça ao status quo daquela sociedade. E ele suportou a cruz até o fim. Diz a Bíblia que ele foi como um cordeiro manso, até o fim. E ele ainda discute com Deus lá na cruz: meu Pai, por que você me abandonou? Por que você me abandonou? Mas ele foi até o fim. Ele não abriu mão de nenhum risco, mesmo lá na cruz. Ter uma vida digna no mundo, meus irmãos, é muito para a gente. É a maneira mais sublime de ser feliz. A vida digna de ser vivida no mundo é aquela que procura viver segundo os ensinos de Jesus, seguindo o modelo de Jesus. Vida cristã é essencialmente vida de compromisso com os valores do reino de Deus. É essencialmente isso. Qualquer coisa diferente disso não é viver como cristão no mundo. A gente pode até viver como religioso, membro da religião cristã. Né? Tem membro da religião cristã participando de grupos armados e tal. Né? Mas ser cristão mesmo é assumir o compromisso
com os valores do reino de Deus. Paulo disse em Romanos: o que dantes conheceu também predestinou para serem a imagem de seu Filho. O Senhor sabe quem nós somos. E tudo que Ele gostaria que nós fizéssemos é que fôssemos a imagem de seu Filho. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a assumirmos um compromisso dessa vida significativa, relevante, desafiadora, digna do Teu Evangelho no mundo em que nós vivemos. Faz de nós pessoas comprometidas em sermos sinais do Teu reino no mundo em que nós vivemos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Chegando aqui ao final da nossa reflexão, eu pediria que vocês dessem uma olhadinha depois no informativo, tem as leituras diárias, e os nossos amigos que estão nos assistindo pelo YouTube, convido a seguir essa série até o mês de dezembro, quando faremos o encerramento das nossas mensagens.